Oi pessoas, estou aqui para gravar mais um diário de gravidez para vocês e eu resolvi fazer diferente dessa vez. Eu resolvi coletar algumas perguntas que eu mais recebo, né, tanto no Instagram como aqui no YouTube, e vou respondê-las, porque muitas são repetidas e aí fica bem mais fácil para a gente se guiar e a grávida aqui não se perder, porque, sabe, né, a mente de grávida realmente é uma coisa difícil de controlar. A concentração, então, quem nunca ficou já vai, pode esperar, viu? Memória, concentração são coisas que devem voltar depois, com fé em Deus. Mas agora está o quê? Um pouco difícil, né? Então vamos lá para a primeira pergunta. Sobre os enjoos, né? O que eu fiz para ajudar nos enjoos, ou se eu tomei algum remédio, essas coisas. Então, eu não tomei nenhuma medicação, né? Mas tive muitos, até mais ou menos o 4º mês eu tive enjoos. E enjoos daquele que, geralmente, quando você passa um tempo sem comer, daí o enjoo vem. Então, eu fiz uma coisa que até hoje eu faço quando eu estou com algum tipo parecido com enjoo, que hoje ainda também é desconfortável, algumas comidas, essas coisas. O que é que eu fiz? Água com limão. Isso. Minha vida se resume a água com limão. Qualquer coisa que eu sinto de desconforto, estômago, intestino, água com limão. Então eu sigo fazendo isso e super resolvia nos enjoos do início da gestação. Mas é aquela história, né? É momentâneo. Tomou naquele momento, dá aquele alívio no enjoo, mas rapidamente o enjoo está ali de volta, né? Não tem jeito. Então, realmente eu deixei passar, né? E graças a Deus o meu passou no 4º mês, mais ou menos, né? Não se prolongou até agora na gestação, como tem pessoas, infelizmente, que passam por isso. Então, vamos lá. Água com limão. Não tomei medicação nenhuma. E fiz o uso da água com limão, que me ajudou bastante, acalma bastante. Fica a dica. Segunda pergunta, qual parto que eu prefiro? Então, essa pergunta também eu recebo muito, várias vezes, quase todos os dias. E o que acontece? Eu, Natália, prefiro e vou tentar o parto natural, né? O parto normal, natural, sem nenhum tipo de intervenção. Então, meu pensamento é entrar em trabalho de parto, todo o processo, até chegar a hora do expulsivo, né? Que é o nascimento do bebê. Porém, sabemos que temos outras opções também, né? Com intervenção, né? Com analgesia ou a cesárea, que se for preciso, com toda certeza, eu irei de boa, tanto a analgesia quanto a cesárea. Então, para mim, não é uma questão. O que eu quero é que o parto seja humanizado. E as pessoas erram um pouco nessa nomenclatura, né? As pessoas não entendem bem o que é um parto humanizado. O parto humanizado ele pode ser qualquer tipo de parto. Para ser humanizado, é que vai ter que ser o quê? Com respeito à opinião da mulher, à voz da mulher, né? Sem violência obstétrica nem psicológica. Então, assim, na verdade, um parto humanizado é esse, independente se ele é cesárea, se ele é natural, se ele é domiciliar, se ele é normal, com intervenção, sem intervenção. Então, a gente tem que se focar sobre isso, sobre o respeito. Então, eu quero um parto com respeito, humanizado, independente do que o andar da carruagem levar, entendeu? E minha vontade é que seja normal, né? Natural, sem intervenção. Mas se precisar de intervenção, se eu no meio do caminho quiser analgesia também, não vou fazer. Não vai ser uma questão para mim, como eu já havia falado antes. E para mim é super tranquilo, pelo menos até agora, né? Não sei amanhã, mas até hoje meu pensamento é esse. Vamos para a terceira pergunta. Como está a sua relação com a comida? Então, no 2º trimestre melhorou muito essa minha relação com a comida, porque os enjoos eles estavam totalmente relacionados ao tempo que eu ficava em jejum. Então, com meia hora sem comer, minha pressão já baixava, o enjoo já vinha pesado, eu não conseguia mais fazer nada. Enfim, ficava aquilo de meia hora, realmente muito difícil, né? Aquela sensação horrível que é o enjoo, e a pressão baixa também. Mas depois do 4º mês, né, entrou no 2º semestre, realmente as coisas melhoram. E meu corpo meio que voltou, né, com a memória
de como eu me alimentava antes da gestação. Então, assim, realmente fome mais na hora do almoço, mais tarde e noite do que pela manhã. E aí eu fui o quê? Mapeando e me alimentando de acordo com isso, sem aquele apavoramento de estar comendo o tempo todo. Então, eu organizei para não ficar em jejum, óbvio que não pode fazer jejum na gestação, mas ficou mais tranquilo. A fome continua muita? Continua, mas eu, graças a Deus, eu consigo controlar na maioria das vezes, né, as quantidades, essas coisas. Mas, sem dúvida, é muito difícil você controlar a vontade de comer na gestação. Eu bato palma para quem consegue, e para quem não consegue, que tá na luta aí, não desiste que vai passar. Mas realmente o controle da alimentação é essencial para a saúde do bebê, para a saúde da mãe, né? Para a saúde da gestação em si. Então tem que ser uma coisa que a gente tem que priorizar e realmente se esforçar para dar certo. Porque ficar sobrepeso, né, sem atividade física também, com a alimentação totalmente desregrada, realmente leva a caminhos muito mais difíceis, né, como diabetes gestacional, pressão alta, enfim, outras situações que a gente não quer. Então, tem que prestar atenção. Quarta pergunta, né? Está ansiosa? Como está, né, essa parte da gestação? Então, eu não sou uma pessoa ansiosa por natureza, então eu ainda estou de boa, na medida do possível. Mas continuo ficando mais ansiosa nas consultas, né, no ultrassom. Por quê? Porque você vai ver o seu bebê, né? Você fica, né? Quer saber se tá bem, se não tá. Então, realmente, continuo mais ansiosa só nessas horas, né? De fazer o ultrassom. Tirando isso, não mais, só quando eu penso mais pra frente. E aí não é o ideal ficar também pensando muito lá pra frente, né? A gente tem que fincar um pouco o pé no presente, porque a gente fica pensando e às vezes não é nada daquilo. Só faz o que? Atrapalhar, acaba não fazendo nada no presente e o futuro a Deus pertence, né? Então, com responsabilidade, a gente deve organizar as coisas que estão no nosso domínio, né? No presente, que é o que a gente tem. Então, a ansiedade é justamente sobre isso, né? Você tentar controlar a sua mente em relação às coisas que você pode resolver no momento. Mais pra frente, 3, 4 meses, só são suposições, a gente não tem o controle disso. Então, em relação a isso, eu sou bem tranquila. Até agora, né? No finalzinho da gestação, aí eu acho que é unânime, todo mundo deve ficar ansioso, porque realmente fica uma grande interrogação, né? Qual o dia que nasce, quando entra no trabalho de parto, enfim. Mas até lá, estamos, ok. A quinta perguntinha. Você tem medo do parto? Então, o parto é um assunto que volta sempre, não tem jeito, porque realmente é um assunto que dá pano pra manga. Mas medo não tenho. Eu não sou uma pessoa medrosa por natureza, né? Pra eu ter medo precisa ser uma coisa muito. Então, assim, até agora eu tô tranquila, mas o que é que eu oriento as pessoas que estão com medo ou com alguma insegurança? Gente, estudem. Isso eu repito em tudo que eu faço. Inclusive nos exercícios, no treino de postura, na vida. Gente, quando a gente estuda sobre, a gente abre a mente, a gente fica com mais respaldo, a gente fica com conhecimento e o medo, ele realmente é diminuído. Porque você entrar numa coisa totalmente de olhos vendados é muito ruim. O medo, ele vai o quê? Se sobressair, tomar conta da situação. E você, com o estudo, né? Você lendo sobre, vendo vídeo, enfim, procurando um profissional para tirar suas dúvidas, conversar com você sobre o assunto, é o melhor a ser feito. Eu indico que você vá atrás realmente, que é o que eu estou fazendo, né? Já que é uma experiência nova e é minha primeira gestação, né? Primeiro parto que vou ter. Então, eu estou indo atrás de informação, né? Mesmo sendo da área de saúde, sempre tem coisas que você não sabe. Por quê? Porque não era do meu mundo, não era um assunto que eu me interessava, né? Até estar gestante. Então, estou indo atrás para me munir de informação, no máximo que eu puder, para quando chegar no momento, eu não esteja totalmente de olhos fechados, né? Vendados,
e o medo tome conta. Porque quando você tem mais informação, realmente o medo ele se diminui, a informação ela se sobressai. Então, procure informação, estudem sobre o parto e façam esse medo que é enorme, um monstrão, ficar pequenininho. Medo é uma coisa que sempre vai ter, né? É uma mergulhada no escuro, você nunca passou por aquilo. Mas ele tem que estar ali numa pincelada, ele não pode tomar conta da situação, porque não é bom nem para a evolução do parto, nem para o bebê, nem para você, nem para nada. Então, estude. Sexta pergunta. Então, para quem não sabe, eu sou de Recife, Pernambuco e moro em Rondonópolis, Mato Grosso. Então, a pergunta foi relacionada a isso, né? Se eu já pensei no início, sei lá, em algum momento, em ir para Recife, né, para Pernambuco, para ter o bebê lá. Então, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito prática. Não digo que não passou pela minha cabeça, passou, mas muito pouco. Por quê? Porque eu penso no pós. O que acontece? Você vai para lá, minha vida não é mais lá, minha vida é aqui. Isso eu até conversei até com minha irmã, com minha mãe, enfim, com algumas amigas sobre isso, né? Quem vê de fora vê a situação de uma forma. Eu vejo de dentro do furacão, é totalmente diferente. E eu sou prática, então eu quero as coisas que se resolvam, não coisas que vão me enrolar mais pra frente, né? Então é um falso comodismo, porque eu indo pra lá, realmente eu estar perto de todos os meus familiares, tudo, pá. Só que depois, com o recém-nascido ter que voltar, a minha casa é aqui, pelo menos agora, nesse tempo. O quarto do bebê é aqui, as coisas estão aqui, a vida, o meu marido está aqui, nossa vida está aqui, nossa rotina tem que ser feita aqui. Depois que sair de lá para vir para cá, como é que eu vou fazer? Sem ninguém, sozinha, sem uma rotina estabelecida, né? Sem o meu marido também por perto, para também fazer parte da rotina. Então, assim, rapidamente isso já foi encaixado como um quebra-cabeça na minha cabeça. Que não faz sentido. A parte emocional queria até, mas a parte prática, que é o que pega, foi claro feito água. Que não ia dar certo eu começar lá, depois ter que vir pra cá, sei lá quando, porque bebê recém-nascido não pode viajar muito novinho, enfim, isso é aquela confusão. E quando na verdade era só uma utopia, né? Porque minha vida não é lá, minha vida é aqui, minha rotina é aqui. Então a gente tem que se adaptar a uma rotina feita aqui. E esse sempre foi meu pensamento e até agora realmente é o que eu acho mais correto e coerente e prático, né? Não adianta querer uma comodidade no início e depois vou fazer o quê? Porque é assim que acontece. Então não. Pensei muito rapidamente, depois minha parte prática já pensou mais rápido ainda e pensou tudo isso e tô aqui. E está tudo caminhando bem, graças a Deus. Sétima pergunta. Você está fazendo algum tipo de suplementação? Sim, estou. Desde o início da gestação, desde os primeiros exames, o médico já orientou a um tipo de suplementação que pega ômega 3, ômega 6, né? Vitamina D, uma série de vitaminas, muitas mesmo, que geralmente a maioria das grávidas tomam. Só que antes disso, eu já fazia o uso dessas suplementações, né? Pelo menos a maioria delas, não nessa quantidade toda, mas eu já fazia vitamina D, já fazia ômega, então já fazia parte da minha rotina, então foi bem ok. Eu só mudei para quando acabou as minhas, eu só fui orientada a comprar a que o médico passou, que vem bem mais, né, quantidades, porque eu preciso, porque, para quem não sabe, a gente já entra numa anemia da gravidez, que é natural, né, por estar gerando, principalmente no início, então a gente precisa realmente de uma suplementação, mesmo tendo uma alimentação regrada, saudável, mas é sempre bom aquela ajudinha, né? Então, estou sim suplementando. Gente, eu vi aqui que o vídeo ia ficar enorme e estou na sétima pergunta ainda falta um monte, o dobro eu acho. Então, eu resolvi fazer esse vídeo em duas partes. Então, essa vai ficar sendo a parte 1 e eu vou fazer a parte 2 para não ficar um vídeo tão enorme.
porque fica realmente muito cansativo. Então, segura aí. Quem não viu ainda a playlist de gravidez, já dá uma olhada sobre o primeiro trimestre, sobre um pouquinho do enxoval, né? Tem lá super legal, a galera tá gostando demais. E quem não for inscrito no canal, já se inscreve aqui, já deixa seu comentário, já dá sugestão de algum vídeo que você queira ver, tanto sobre gravidez quanto sobre exercício, postura, né? Sobre rotina. E vamos embora, até a próxima!